Divaldo, uma questão muito séria que está sempre em debate é a questão da sexualidade. Por exemplo, função sexual, comportamento humano nesta área. A questão, por exemplo, do pecado original, Adão e Eva, envolvendo aí também movimentos machista, feminista e chegar até os nossos dias, erotismo, droga, na mídia de um modo geral. A imunologia é o mecanismo que defende o organismo da invasão das enfermidades. Porque o instinto sexual, que é inerente ao ser humano encarnado, estaria diminuindo a imunoglobulina. A pessoa não entendeu. Não é o instinto sexual, é o sexo explícito, o sexo depravado. Qualquer casal, quaisquer parceiros, usam sexo muito nobremente. O sexo é um departamento que a divindade nos deu para o milagre da reprodução, para a troca de hormônios físicos, para a permuta de hormônios psíquicos. É um dos mais lindos departamentos, é tão sagrado que através dele a vida se multiplica. Quando nós, através da mente, usamos para a depravação, para o prolongamento do orgasmo, para, através desse processo, adquirirmos mais largo espaço de prazer, nós estamos produzindo um mecanismo degenerativo. Aqui estão muitos casais, muitos parceiros, com matrimônio ou não, e todos exercem a função sexual. Mas não como mostra na televisão, que é corruptora, que ninguém faz em casa. Aliás, hoje já se faz, porque aprendeu na televisão. Eu tenho muitos amigos que eles me confessam. A função está tão inibida pelo desgaste que ele leva a esposa ao motel, onde tem filmes pornográficos, para poder sentir estímulo, porque a mente já não consegue mais provocar o estímulo natural. Outros usam a droga, porque a droga iria estimular, e é um grande engano. Qualquer tipo de droga, álcool, cocaína, maconha, são inibidores da função sexual. Produz um estímulo momentâneo e a perda. A pessoa passa uma dose maior e há um bloqueio maior, até entrar no conflito. Só a função gerada pela mente bem direcionada. E quando ela tem o toque do amor, é comum. E eu vejo, às vezes, no cinema, antes um uísque, depois um cigarro. Está aí a vilania do fenômeno sexual. Porque tem que tomar o uísque antes, para perder o senso, para perder o equilíbrio, para ter coragem. Mais do que nunca necessita não tomar o uísque, para ser um fenômeno de afetividade. Porque o bom do sexo não é o ato em si, é o antes, é a viagem. É a ternura. Porque muitos matrimônios e muitas uniões se desfazem. Porque o ser masculino tem uma tendência do prazer mais imediato. O ser feminino necessita de muito mais estímulos, por causa da sua organização emocional. E muitas vezes o indivíduo brutalizado, que teve um sexo corrompido na vida pública, pensa exclusivamente no seu prazer. E não favorece a pessoa companheira a sentir-se bem e a também experimentar o prazer. Ele se desincumbe da tarefa, das costas e vira para o outro lado. E a mulher fica frustrada. É uma herança terrível do machismo, que até hoje ainda perdura em muitas religiões, no judaísmo, entre os muçulmanos, quando fazem a cirurgia do clítoris feminino para que a mulher não sinta prazer, como um castigo, porque a mulher foi a responsável pelo fracasso do homem, na Bíblia, nesse conto da carochinha de Adão e Eva. Então é uma punição que as mulheres têm que pagar até hoje por uma Eva que não existiu, que é uma mitologia, é um arquétipo. A humanidade inteira não podia originar-se de um único casal. É um absurdo científico. E se fora, é a coisa mais vil e promíscua que se pode pensar. O filho coabitando com a mãe, com as irmãs, o pai com as filhas, que isso era só um casal. Então Deus não tem presciência. Ele programa a evolução de uma maneira bastarda. E depois ele manda a lei para moralizar. Era muito melhor mandar a lei primeiro e depois mandava as criaturas, fazendo muitos casais, como realmente aconteceu. E a mim isso é tão bárbaro que eu fico impressionado como é que algumas pessoas não raciocinam. Claro que eu dou o direito que continuem pensando, mas me surpreendo, porque depois que Caim matou Abel, Deus apareceu com tanto ódio dele, que está lá.
E Deus lhe perguntou irado, aonde está teu irmão? Imagina, o Senhor do universo materializar-se naquele velho cheio de ódio, daquele pobre menino. Porque Caim e Abel é a dualidade do bem e do mal, é uma herança psicológica, é o yang e o yin, o claro e o escuro, o masculino e o feminino. É essa dualidade que forma o Tao, que dá harmonia. Mas vamos lá, que Deus apareceu, porque eles dizem que nada para Deus é impossível. Deus veio com todo ódio, porque Deus era o culpado de Caim haver assassinado Abel. Porque Abel era bom, Caim era ruim. Que culpa tinha Caim de ser ruim? Ele era filho do mesmo pai, da mesma mãe, não nasceu porque quis Deus. Todo sacrifício que Abel fazia, Deus gostava. Todo Caim fazia, Deus não gostava. Aí Caim ficou com raiva e matou Abel. Eu também matava. Já imaginou não ser querido por Deus? Não ser querido por outras pessoas, vai lá, mas por Deus. E o outro ser super querido, bajulado por Deus. Ele acendia uma fogueirinha, Deus, oi Abel. Eles sacrificavam carneiro e Deus recusava. Então vem Deus com toda a ira e o expulsa. E diz mais, eu vou te marcar, botar um sinal na tua testa, para que ninguém te mate. Então havia mais gente. Porque por enquanto só o pai e a mãe. Mas faz de conta que sim. E aí Deus expulsou. E ele foi para as terras de Nod. Pode olhar na Bíblia. De Nod. Aonde se casou e teve muitos filhos. Com quem? Com a macaca. Porque não tinha ninguém. Se vocês descobrirem com quem foi, eu agradeço que me digam. Porque ele casou. Só que naquele tempo não tinha casamento. Então, é uma linda história mitológica. Aqui no Brasil, nós temos em nosso lendário Saci-Pererê, entre os índios tupis-guaranis. O dilúvio hebreu, nós tivemos aqui no Brasil. Está na mitologia, é um arquétipo do inconsciente coletivo. Quando vieram as chuvas, as monções, Saci-Pererê, que se amavam, receberam de Tupã a bênção para não morrerem, a fim de que não fosse dizimada a humanidade. Tupã inspirou que eles montassem numa carnaubeira, uma palmácia muito popular do Maranhão para a floresta amazônica. E quando as chuvas cessaram, a carnaubeira que flutuou foi para a terra firme, eles desceram e povoaram toda a área. E esta é a lenda do rio Solimões. O rio Solimões seria o resultado daquele dilúvio parcial. Em todos os povos estamos com lendas equivalentes. São nosso inconsciente coletivo. Então, por que a mulher tem hoje que ser responsável? Porque Deus deu o paraíso e disse tudo, menos daquela árvore. A árvore do bem e do mal. Se comerem o fruto daquela árvore do bem e do mal, é a árvore do pecado. Já vê que Deus não era bom psicólogo. Era, aliás, um pouco sadomasoquista. Eu vou dar tudo, mas proíbo daquela. As outras não prestavam mais. Só prestava aquela que era a árvore proibida. E já havia o demônio. E o demônio se travestiu numa cobra. E a cobra então enrolou-se na árvore e disse a Eva que era fraca. Mas ela não foi feita por Deus? Por que ela era fraca? Então diz a tradição que ela foi feita por uma costela de Adão. Deus fez Adão do barro, daí o nome, nascido do lodo da terra. Também é outra fantasia tão absurda. Porque se Deus fez o boneco e soprou, a gente ia ser tudo anãozinho. Ele teria que ter feito num corpo adulto, depois ele soprou. Mas o ser que fez o universo, o equilíbrio gravitacional, a eletricidade, a estática, o magnetismo universal, para fazer o ser humano precisava ficar brincando de barrinho depois de ter feito toda a escala zoológica, de ter feito todos os animais. Mas vá lá, Deus então olhou o homem e notou que não ficava bom o homem ficar sozinho. Ele adormeceu o homem, tirou uma costela e fez a mulher. Aí está o machismo. A maior psicanalista deste século, ao lado de Anna Freud, que é uma grande psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, ela diz, é tão estúpida a imagem, ela é protestante, é tão estúpida a imagem, que ela é simbólica. Ao conceber que a mulher saiu do homem é para que ela fosse dependente e submissa para sempre.
não ter igualdade de condições, ela é parte do homem, ela pertence, ela é objeto do homem. Então ela não tem direito à liberdade. É a técnica do machismo hebreu. Deus é homem, Moisés é homem, Jesus é homem, os apóstolos são homens. É o machismo. A mulher, para recobrar a alma, foi uma luta, só passou a ter alma depois do ano de 1870. E para poder colocar Maria de Madalena no paraíso, Joana d'Arc, Maria Santíssima e tantos outros, foi um malabarismo clerical, porque a mulher não tinha alma, era parte do homem. Então, Eva, que era fraca, a serpente percebeu logo, porque era Satanás. Aí disse assim, bobagem dele, experimenta. E Eva comeu o fruto proibido. E aí seduziu Adão, que era forte, tão forte que cedeu. E aí quando eles acabaram de comer, deram-se conta que estavam nus. A psicanálise, interpretando esses símbolos, é de uma beleza lirial. É um mito que nos leva a descobrir a sexualidade. Na infância nós estamos no paraíso, inocentes, absolutamente inocentes, tudo é válido. A criança faz tudo. De repente, vem a árvore proibida, adolescência, o momento dos órgãos anexos. E quando nós descobrimos a libido, temos a malícia. A irmã já não é tão irmã assim. O pai já não é tão pai, a mãe já não é tão mãe. Daí nós temos os grandes conflitos de Édipo, de Eletra, muito bem estudados pela psicanálise, na sua área da simbologia sexual. É de uma beleza comovedora. Mas nós vemos que isso ainda predomina em nossa natureza, e até hoje muitas mulheres, no seu relacionamento conjugal, continuam castradas mentalmente. Não demonstram ao companheiro o prazer, porque tem vergonha. Porque incutiram que isso é imoral para a mulher. Para o homem não, é perfeitamente legal. Mas para a mulher é imoral ela demonstrar o prazer. Quando veio a chamada libertação da mulher, que se deu? A mulher adquiriu licenças e, com todo respeito, um grande número se perverteu. Porque feminismo não é competição machista, é a autoidentificação dos seus valores. É a luta pelos seus direitos e não para viver fazendo musculação, jiu-jitsu. Tudo é muito respeitável, não é crítica. É uma análise psicológica. E então a masculinizar-se ia se transformar em um tipo esdrúxulo e de comportamento sexual claro e escuro. Nós encontramos mulheres e homens com comportamentos fisiopsicológicos tão perturbados que não sabemos quem é que. São tipos neutros, estranhos, de conduta aberrante. Alguns, mas nós respeitamos-los a todos. Então isso não é liberdade, é libertinagem. A mulher passou a fumar graças a Bette Davis, a atriz cinematográfica, que fumou pela primeira vez no cinema e começou a tragar. Daí se tornou elegante. E a mulher hoje tem os vícios que antes eram atributos da masculinidade. Ficaram nervosas, têm as suas bengalas psicológicas. E, consequentemente, tantos outros transtornos que eram pertinentes à masculinidade, que constitucional e hormonicamente, a masculinidade é mais resistente. A feminilidade tem outro tipo de resistência, morais. Na sua compreensão, a bacia foi feita para receber o feto, que era a maternidade. Por isso, por mais que se masculinize, continuará a mãe, o que é uma benção. Porque desenvolve o sentimento da ternura, da afabilidade. Daí quando nós vemos um homem afável, nós nos surpreendemos. Porque o biótipo é o tipo grosseiro, agressivo. Quando em realidade a masculinidade é biológica, não é a brutalidade física. E a feminilidade não é o erotismo, é essa fragilidade, este sentimento que é mais forte do que todas as forças. Eu me recordo que uma vez eu estava proferindo uma palestra. Eu sou muito feminista. E aí eu quis elogiar as mulheres. E disse assim, atrás de todo homem notável há uma mulher extraordinária. Então Joana de Ângeles, que foi feminina nas últimas reencarnações, até onde eu alcanço, ela balbuciou assim, por que atrás? Olha o machismo como estava embutido no meu inconsciente. Eu então, como Bombaim disse, de trás ela passa para o lado e arrasta o homem. É, porque a gente crê dizendo, muito bem,
Eu estava crente que estava elogiando a mulher, dando no segundo lugar, lá atrás. E Joana, muito ativa, muito feminista, ela foi a primeira feminista das Américas, como Sor Juana Inés de la Cruz no México, não deixou passar. Por que atrás, meu filho? Eu disse, porque passa para o lado, passa para frente. Então, não é o sexo, nem a função sexual que produzem o distúrbio da imunoglobulina. É a cena venal. São os atos atentatórios ao pudor e ao equilíbrio. Qualquer pessoa saudável exerce o sexo saudavelmente. Nos tempos de Brigitte Bardot, eu me recordo, porque não é do meu tempo, mas mamãe contava. Ela tem uma cena em um filme chamado Deus Criou a Mulher, que é de uma beleza plástica incomparável. Demorou 8 horas para filmar 14 segundos. Então se pode ver quanto componente erótico durante 8 horas foi trabalhado para que naqueles 14 segundos a mente nossa disparasse. Aí é que está a coisa cinematográfica. As chamadas cenas de sexo, às vezes duram 3, 4 dias. E no vídeo, na tela pequena ou grande, demoram 2, 3 minutos. Porque ninguém tem potência orgânica para um ato demorado. Tem vários conflitos, fenômenos, paradas, recomeços, angulações, fotografias, até atingir o que o diretor acha que é o máximo do erotismo. E como o ator e a atriz são criaturas humanas, perdem o estímulo sexual e passam às drogas, com as exceções compreensíveis. Por isso, não é o ato sexual. Eu me referi aos filmes eróticos que eram apresentados. Não é, portanto, o sexo, nem a sexualidade.